Em tempos de guerra, a esperança vermelha. Esse é o nome que a tendência petista Articulação de Esquerda escolheu para sua tese na disputa do 7º Congresso do PT. Esse também é o nome deste podcast. Um instrumento pensado para servir de diálogo com a militância petista, de discussão e de preparação para o nosso Congresso. Ele é feito simplesmente por meio de áudios de WhatsApp, trocados com militantes espalhados por todo o país. Eu sou o Patrick e vou estar conduzindo essa conversa junto com vocês. Essa que já é a nossa segunda troca de mensagens acontece entre os dias 17 e 18 de julho. E a gente vai conversar sobre a aprovação, na última semana, da reforma da Previdência, em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Vamos conversar com Jandira Uehara, que é integrante da Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e com Walter Pomar, candidato a presidente nacional do PT. E essa deliciosa trilha sonora é de autoria de Sandro Regueira, militante do PT em Maceió, Alagoas, com a participação de Mila do Acordeon. Jandira, qual é a avaliação que a CUT faz sobre a aprovação desse texto que passou agora semana passada na Câmara dos Deputados? Oi, Patrick. Oi, Walter. Então, nós precisamos fazer o balanço da luta contra a reforma da Previdência até o momento, primeiro entendendo que nós estamos numa conjuntura muito mais complexa e desfavorável do que aquela que nós vivemos no primeiro semestre de 2017, né? Quando a gente teve um período de indenizações que culminaram com a greve de abril de 2017, né? O Temer se encontrava com a popularidade no chão, e as condições para a luta contra a reforma da Previdência, mesmo do ponto de vista, né, da estrutura do movimento sindical, estavam muito melhores, né, do que a que nós vivemos agora, né? O Bolsonaro conta com toda a coalizão golpista e ainda tem capital eleitoral para queimar, né? Muito embora já tenha aumentado bastante a percepção negativa de parte dos trabalhadores que votaram em Bolsonaro, né? E, além disso, né, o governo Bolsonaro se beneficia dos efeitos nefastos da reforma trabalhista, tanto na organização sindical quanto na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Em linhas gerais, esse é o contexto que nós temos que fazer o balanço do que fizemos até agora, né? A greve da educação de 15 de maio foi, sem dúvida nenhuma, um marco importantíssimo na retomada da luta de massas em 2019. E um mês depois, a gente teve a greve geral de 14 de junho, que foi diferente da greve de 2017, sob vários aspectos, né? A greve aconteceu em todos os estados, em 21 capitais no Distrito Federal, em Brasília, os transportes públicos também paralisaram. E essa foi uma greve que teve uma interiorização bem maior do que em 2017, né? O balanço final da greve, a gente verificou que tivemos manifestações em 521 cidades, né? Bom, tudo isso mostra o potencial de luta social e de massas que existe contra o conjunto da obra do Bolsonaro, e em particular contra a reforma da Previdência, agora, num cenário de destruição de empregos e de direitos, de crise política, institucional, econômica, social, um governo de extrema-direita, né? Agora, então, portanto, o balanço que a gente faz desse primeiro semestre é um balanço globalmente positivo, né? Quem fizesse uma avaliação do processo no início do ano, dificilmente diria que nós chegaríamos agora, no meio do ano, já contando com esse acúmulo de lutas e de mobilizações. Jandira, você lembrou da vitória contra a reforma de Temer, né? E como facilitou a vida do Bolsonaro aquela reforma trabalhista que o Temer conseguiu aprovar, que fragilizou muito a classe trabalhadora, suas condições de luta,
e algo que inclusive está se aprofundando no governo Bolsonaro. Mas então, diante disso, como vai se dar a continuidade da luta a partir de agora? Bem, sobre a continuidade da luta, né? É verdade que o governo deu um passo importante para destruir a aposentadoria do povo brasileiro com a votação no primeiro turno. E eles fazem tudo para dar a impressão que o jogo está ganho, está jogado e que não há mais nada a fazer, né? Mas, na verdade, tem muita luta para fazer. E a situação política do país é muito instável. Vai ter segundo turno na Câmara a partir do dia 6, turnos no Senado, e ainda se houver modificação no Senado, volta para a Câmara. E nós temos, a CUT tem e vai perseverar na luta contra a reforma se houver qualquer fresta de possibilidade de derrotar o governo Bolsonaro. Nós precisamos reverter cerca de 80 votos. E para reverter esses 80 votos, a gente precisa de intensificar, melhorar muito o trabalho articulado de pressão, de denúncia, de escracho, de manifestações nas bases eleitorais desses deputados que votaram contra a classe trabalhadora. E agora nós temos a nosso favor que nós já sabemos quem votou a favor. Quem são os inimigos do povo? Eles têm nome, endereço e eleitores que precisam saber o que eles fizeram, né? Eles precisam saber quem foi que votou pela apropriação de quase 1 trilhão do povo para beneficiar o capital financeiro e os patrões. Nós temos 3 semanas para derrotar o governo e a destruição da Previdência até o segundo turno da votação na Câmara. E depois ainda tem Senado. A situação não é fácil, mas ela não é impossível de mudar. E nós, na CUT, tiramos um calendário de lutas e de mobilizações até 14 de agosto, né? E os pontos principais são a pressão nas bases dos parlamentares, depois, após o dia 5 de agosto, intensificar as mobilizações em Brasília, ações na capital federal, e no dia 13 de agosto, paralisações e greves contra a reforma. Os professores da base da CNTE, da CONTE e do Andes já definiram pela paralisação, pela greve, e além da articulação com o movimento popular estudantil, com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo. E no dia 14 de agosto, nós vamos ter em Brasília a Marcha das Margaridas, com mulheres do campo, das águas e das florestas de todo o país, marchando contra a reforma da Previdência e pela pauta do campo, né? Também nós vamos ter a Marcha das Mulheres Indígenas, a qual nós vamos nos somar. Enfim, é isso, nós seguimos lutando. Walter, com a derrota na votação do primeiro turno na Câmara dos Deputados, alguns setores da esquerda começam a criticar a tática de enfrentamento global adotada pelo PT na reforma da Previdência. Como o PT deve se posicionar em relação a isso? Quais são as ações que o partido deve adotar nas próximas semanas para contribuir na luta contra a aprovação definitiva da reforma da Previdência? Veja, Patrick, eu vou começar pelo final da tua questão. Tem 379 picaretas na Câmara dos Deputados. Gente que votou a favor de uma reforma da Previdência que obriga a maioria do povo brasileiro a trabalhar mais, a se aposentar mais tarde e a receber uma aposentadoria menor. Gente que não tem vergonha de votar a favor de uma reforma que vai aumentar a miséria no país, que vai prejudicar o desenvolvimento econômico, que vai prejudicar o povo. Gente que quer transformar a vida do povo num inferno. Como é que a gente deve reagir a isso? Nós temos que transformar a vida deles num inferno também. Daqui até o dia 6 de agosto, quando está prevista a retomada das votações na Câmara dos Deputados, nós temos que visitar esses 379 picaretas um a um e fazer uma imensa pressão na cidade onde eles moram, na rua onde eles residem, nos ambientes que eles frequentam, para eles saberem que se eles não mudarem o voto, vai custar caro. Então, na minha opinião, muito pode e deve ser feito de hoje até o dia 6 de agosto e depois no Senado para impedir essa reforma de ser aprovada. E se houver uma forte mobilização popular, isso pode também encorajar a bancada de esquerda no Congresso a jogar ainda mais pesado contra a aprovação dessa reforma. O
que eles estão fazendo é um escândalo grande demais para a gente deixar passar sem muita luta. Agora eu vou falar da primeira parte da tua pergunta. Veja, esses 379 picaretas votaram a favor da reforma da Previdência, assim como votam a favor de outras barbaridades, por dois motivos. O primeiro é grana. Para conseguir o voto desse pessoal, o governo Bolsonaro liberou muito dinheiro sob a forma de emendas. O segundo motivo é convencimento político-ideológico. Existe uma maioria ultraliberal, hiperconservadora no Congresso Nacional. Como é que você derrota essa gente? Se aliando com eles? Votando no Rodrigo Maia para presidente da Câmara dos Deputados? Ou fazendo uma intensa pressão social? É óbvio que é fazendo uma intensa pressão social. Mas para fazer uma intensa pressão social, você precisa, como ponto de partida, convencer as pessoas de que ou elas lutam ou o país vai para o vinagre. Portanto, qualquer discurso mole em relação ao governo Bolsonaro atrapalha, não ajuda, não mobiliza, não incentiva as pessoas a lutarem. Por isso, ao contrário da posição que você comentou no início da tua pergunta, a gente precisa de mais radicalismo, mais enfrentamento, mais disposição de derrotar globalmente esse governo e todos os seus aliados. Não fazer, como fazem alguns setores da esquerda, mediações preservando esse ou aquele setor, achando que o Rodrigo Maia pode, quem sabe, nos ajudar. Olha o que aconteceu. A votação da reforma da Previdência mostrou de que lado está o Rodrigo Maia e mostrou como foi uma estupidez votar nele para presidente da Câmara dos Deputados. Também, Walter, no último podcast a gente conversou sobre o debate de estratégia. Mas uma das pautas do 7º Congresso do PT é a tática do partido para enfrentar esse período. Há quem considere que o PT devia adotar uma política de negociação sobre a pauta do governo no Congresso como um jeito de minimizar danos. Qual deve ser, de fato, a tática do PT na oposição ao governo Bolsonaro, que deu uma demonstração de força imensa com a votação da Previdência e que já começou a apresentar uma proposta para o segundo semestre de ofensiva ainda maior? Veja, Patrick, o caso da Previdência demonstra que existe dentro do PT duas táticas frente ao governo Bolsonaro. Uma tática se materializou na postura da bancada, votar contra a reforma da Previdência. Outra tática apareceu na boca de alguns governadores do PT, que defenderam aprovar a reforma da Previdência. E, aliás, defendiam estender os efeitos da reforma aos estados e municípios. Qual é o efeito desta segunda tática, dessa tática de alguns governadores? Qual é o recado que chega para o cidadão lá na base? É de que a reforma não é tão ruim assim. Agora, essa reforma é um desastre. Ela é pior do que a reforma proposta pelo Temer. E, apesar disso, em nome desse espírito de negociação, alguns governadores petistas defenderam a aprovação dessa reforma. Qual era a tática correta? A da bancada, a tática oficialmente do PT. Não existe espaço para negociação. A reforma tem que ser derrotada. E se o conjunto do PT, governadores inclusive, tivessem operado o tempo todo com essa tática, nós poderíamos ter obtido resultados melhores. Porque você só consegue mobilizar o povo para uma batalha frontal se você convence o povo de que ele está diante de questões de vida ou de morte. Se você tem dúvida sobre isso, se você diz que a reforma pode ser aceita, que ela não é tão ruim assim, bom, como é que você vai convocar o povo para uma disputa dura de enfrentamento? Por isso, nós temos que reafirmar no Congresso do PT oposição frontal e total contra o governo Bolsonaro e se preparar para uma maratona com obstáculos, não para uma corrida de 100 metros rasos. Por fim, Walter, a votação da Previdência evidenciou que existe um núcleo na oposição, que é o PT, o PSOL e o PCdoB. No entanto, até mesmo entre esses partidos, existe uma opinião de que para enfrentar e derrotar o governo Bolsonaro, seria preciso a construção de uma frente mais ampla do que essa nossa frente de esquerda. Sobre o debate do enfrentamento nas frentes, qual deveria ser a posição do Partido dos Trabalhadores? Veja, Patrick, na minha opinião, tem duas alternativas.
Ou bem a gente constrói uma ampla e radical frente popular, cujo núcleo é a esquerda, ou bem a gente constrói uma aliança da esquerda com o centro. A alternativa de construir uma ampla e radical frente popular é difícil, é trabalhosa, é demorada, é custosa. A alternativa de construir uma aliança da esquerda com o centro é uma ficção, uma utopia. É algo irrealizável na atual situação. Por quê? Porque o centro está capturado pelas posições liberais. Quem é o centro? É o Rodrigo Maia, que é o principal responsável no Congresso Nacional pela aprovação da reforma da Previdência. Qual é a aliança possível com o Rodrigo Maia? Só se a gente abrir mão das nossas posições. Entende o problema? A ideia de uma frente democrática entre a esquerda e o centro, nas condições atuais, só se viabilizaria se a esquerda abrisse mão das suas posições. E se a esquerda fizer isso, ela vai perder apoio do povo. Porque se é para defender as mesmas posições que os liberais, para que a esquerda precisa existir? Para que o povo precisa apoiar a esquerda? Então, na minha opinião, o caminho factível para derrotar o governo e para derrotar a coalizão golpista e para mudar o país é construir uma ampla e radical frente popular. Claro que se a gente tiver êxito nessa operação, alguns setores que hoje estão no centro, capturados pelas posições liberais e de direita, podem vir para o nosso lado. Mas isso é o que acontecerá se nós tivermos êxito nesse movimento de constituição de uma ampla frente popular, cujo núcleo é a esquerda. Essa é a minha opinião sobre essa questão da frente. Valeu, Walter. Obrigado. E, bom, para que não restem dúvidas acerca do papel do centro na disputa política do país, vamos escutar Rodrigo Maia. O Centrão é essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. Difícil escutar o Rodrigo Maia, né, gente? Mesmo por poucos segundos. Bom, justamente depois dele, para desopilar, vamos escutar então a queridíssima companheira Rayane Andrade, professora de Direito da UEG, e as suas indicações de série para a gente enfrentar esses tempos de guerra. Pessoal, vou passar 2 dicas para esses tempos de guerra que tá difícil, né? E a gente também precisa dar uma abstraída, mas é aquela abstraída consciente. E eu tenho 2 sugestões de séries para acompanhar. A primeira delas se chama Queer Eye. É muito legal, é uma série super leve e é uma série que faz a gente refletir um pouco sobre autocuidado, sobre nós mesmos. Tem histórias belíssimas e como o próprio nome do programa diz, é mais que um programa de transformação, né? Sabe aquele negócio, esquadrão da moda, não sei o que, nada a ver, que derruba a autoestima das pessoas e de quem está assistindo e de quem participa do programa? Bom, a proposta do Queer Eye é justamente o contrário, é empoderar as pessoas a partir do que elas são. E é muito bacana, são 5 apresentadores, homens gays, e é impressionante assim, a condição e a complexidade que o programa consegue ter e quanto que nesses tempos que é tão difícil, né, a gente dar de conta das nossas tarefas militantes, quanto que o autocuidado também fica em segundo plano. Então eu acho que é uma série que me fez muito refletir sobre autocuidado e que eu acho que é muito bacana, que eu recomendo fortemente. Super LGBT, muito, muito sensacional, muito, muito bacana. Vai começar uma nova temporada dia 19 e eu já estou ansiosa para assistir. Tem na Netflix. E a segunda sugestão foi de outra série que eu terminei ontem. E eu sou muito metida nerd e eu simplesmente estou apaixonada, que é Star Trek Discovery. Primeiro porque assim, a representatividade é absolutamente gritante, assim, você tem muitas mulheres, não é só aquela mulher que é a comandante, pelo contrário, muitas mulheres em posições de poder, mulheres diversas, então você tem meninas gordas, você tem meninas asiáticas, você tem uma diversidade, né,
de representação. Tem muitos casais LGBT na série inteira e casais que são protagonistas e que se beijam de verdade, não é só aquela mise-en-scène ali. E a protagonista é uma menina negra e o personagem com que ela vai fazer, né, o par romântico é um menino indianos, né? E assim, vale muito a pena. Tem conflitos interessantíssimos para quem gosta de ficção científica e quer dar uma despejada aí na cabeça, porque né, o planeta Terra e o Brasil nos obriga a isso. Vale super a pena, tem conflitos super interessantes também do ponto de vista da política, tem uma parte do seriado que tem meio que um crossover ali com Star Wars, mas é muito bacana, especialmente pelo papel protagonista que as mulheres têm. Agora é aquilo, né? Repete aquela fórmula de Estados Unidos da América conquistando o mundo, o universo, o planeta e tudo mais. But vale a pena, é uma boa pedida para você, depois daquele dia de panfletagem, quer dar uma chegada ali no crush, quer dar uma revivida nos seus momentos geek, nerd. Uma série geek e nerd que está à altura da quebra de preconceitos que o próprio Star Trek original reproduzia muito. Não à toa a comunidade, né, nerdona e tal, recebe até com muitas críticas, mas assim, vale super a pena. E para fechar, só deixar uma nota de registro aqui de que a Ariel da Disney no live action vai ser interpretada por uma atriz negra, e isso é muito bacana. Mas, por outro lado, abre um debate muito importante que a gente precisa fazer, e aí não é nessa sessão agora de variedades, mas em outro momento a gente conversa sobre os limites da representatividade. Mas até lá vamos celebrar, porque eu acho muito bacana que a gente tenha esses espaços, né? É muito bom se ver reconhecido na telona. É isso, um beijo, Lula livre. Valeu, gente. Esse foi o nosso segundo podcast. Nos encontramos de novo semana que vem. Ajuda a gente a compartilhar no YouTube, Facebook, Instagram e também no Spotify e diversos outros agregadores de podcast. Seguimos firmes. Lula livre.